Olá, seja muito bem-vindo a mais uma semana, mais um encontro nosso e principalmente você que acompanha o nosso podcast. Esse vídeo aqui está disponível em várias plataformas, ele está disponível também no YouTube. Se você estiver por aqui, já se inscreva no canal desde já e marque a opção de um sininho para você ser notificado sempre que a gente publicar mais conteúdo como esse, e todos vocês que acabam vendo também nosso conteúdo de forma esporádica. Vamos lá, o conteúdo de hoje a gente vai falar sobre herança. Eu sou o Vitor Negrão, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. Então vamos lá. Primeiro ponto mais interessante, né? Eu acho que vale a pena ser abordado logo já no início desse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre entregar uma herança ou deixar uma herança e construir, né, um planejamento para você fazer a sucessão dos seus bens. Como assim, Vitor? Para mim, herança é uma coisa só, né? É o que os meus filhos têm para receber. E é claro, mas deixa eu te explicar. Existe uma forma, né, de você deixar a sua herança para os seus herdeiros de uma maneira organizada, que é, claro, por meio da constituição de um planejamento sucessório. Hoje nós temos como uma das técnicas mais avançadas a criação de um sistema de holding familiar. E é isso que eu venho sempre falando, né, em todos os nossos encontros, em vídeos como esses. E o sistema de holding familiar consiste em criar mecanismos que venham a garantir que a herança dos seus filhos chegue para ele de maneira completa, né, e não simplesmente siga ali o fluxo comum, né, de todas as pessoas, que é passar por meio de um processo de inventário, que é um processo tão traumático, como você já sabe. E se você não sabe, procure aqui facilmente no nosso canal, você vai encontrar vários vídeos em que eu falo quão gravoso pode ser um processo de inventário, certo? Aí eu te conto a distinção, né, do que fazer, de como você fazer com que a sua herança chegue por completo aos seus filhos e o que é um planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Nós vamos partir para um outro ponto, que é que eu gosto de te contar. Eu conto sempre essa história. Quem tem a oportunidade de assistir as palestras que eu já fiz sobre o tema, vocês sabem que eu descobri essa alternativa, eu descobri a possibilidade de conseguir fazer com que a herança chegue para as famílias de uma maneira mais completa, vivenciando essa dor na prática. Então, há muitos anos atrás, né, eu tive uma perda na família, né, para alguns é novidade, outros não. Eu acabei perdendo meu pai no processo, né, e com isso veio naturalmente a vivência de um processo doloroso de inventário. E esse processo trouxe para minha família também, principalmente, várias perdas, seja no sentido econômico ou também no sentido de oportunidade, né? Mas principalmente econômico, porque dói no bolso, dói mais, né? Então foi vivenciando isso na prática que eu conheci ali que a herança, ela simplesmente ela pode se diluir, né, ao longo do tempo, se você não fizer uma espécie de planejamento, se você não se programar para que essa herança chegue, né, para os filhos de uma maneira organizada. Então, feito isso, vivenciado essa dor, eu fui procurar no mercado ali quais seriam as alternativas. E eu já tinha ouvido falar sobre holding familiar, sobre, né, constituir um sistema ali de proteção para a família e tudo mais, e também proteção para o patrimônio. Inclusive isso pode ser aplicado e é aplicado em muitos casos de empresas também, pessoas que têm uma unidade empresarial constituída, né, que foi constituída pela família ao longo dos anos, depois de muito trabalho e tudo mais, e existe ali um certo receio que essa empresa não tenha ninguém para administrar lá na frente, que a empresa se perca, que o negócio se perca de maneira geral, né? Então, isso também é muito utilizado nesses casos. Então, foi nessa pesquisa, né, na ânsia de saber um pouco mais, que eu fui atrás de entender o que havia no mercado. E, para minha surpresa, foi muito difícil conseguir chegar a esse conteúdo, mesmo sendo advogado, né, mesmo tendo o conhecimento da área, mesmo sendo contador também, e unindo, né, essas duas profissões que tem tudo a ver, porque a gente trata do patrimônio
da família e das empresas, né? Então são profissões que se complementam, então a gente está o tempo todo ali estudando institutos do direito comercial, que hoje é o direito empresarial, o direito societário, né, para falar da forma de registrar as sociedades, o direito tributário também permeia muito, né, este assunto de holding familiar, e também o direito civil, né, que é tão grandioso, né, nas nossas vidas, porque trata de todas as nossas relações. Então você vê que são vários ramos de direito e também de contabilidade. Então, o contador ele acaba estando muito próximo, né, da parte tributária e da parte prática em si, e essa parte de lidar com o trato empresarial. Então, assim, mesmo tendo todas essas habilidades e conseguindo juntá-las, eu tive muita dificuldade. Tive que procurar fora, muitos cursos, passaram-se anos para eu conseguir juntar esse conhecimento, vários cursos ruins, cursos bons, né, até a gente conseguir começar a criar um conhecimento sobre isso e, enfim, achar os melhores caminhos, aplicar ele na prática, ganhar experiência com isso, errar também, de certa forma, um pouco e depois entender quais seriam os melhores caminhos. Então, depois de toda essa trajetória, né, eu descobri todos os segredos, eu vi ali que isso estava restrito a uma série ali de advogados das grandes bancas das metrópoles do nosso país. Então, assim, trata-se de um conhecimento muito polido, sabe? São coisas que não estão aí à vontade para que as pessoas pesquisem. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre o tema na internet, dificilmente você vai encontrar alguma coisa com um profundo conteúdo, com conhecimento científico, né? Com conteúdo que realmente traga ali o como e não simplesmente fale de forma superficial, para te trazer, né, o quanto o tema ele é delicado. Então, depois de muita pesquisa, eu descobri que, de fato, esse daí é o melhor sistema e, atualmente, no Brasil, é o que nós temos de mais moderno. Em outros países já existem outros mecanismos, né, de planejamento sucessório que são até um pouquinho mais evoluídos ou que são alternativas e que você consegue ali aplicar, né, de acordo com a particularidade de cada um, né? Tem alguns países que nem são necessários, como é o caso de Portugal, por exemplo, que lá não existe tributação sobre a morte, então não se tem a necessidade de fazer isso, porque as famílias elas simplesmente recebem o patrimônio e por aí vai, né? Então, no Brasil, o que eu consigo concluir é que criação de um planejamento via sistema de holding hoje, de fato, é uma das melhores estratégias que poderiam ser aplicadas numa família. Então, dentro desse tema, eu acabo sempre respondendo a pergunta de alguns clientes ou de alguns colegas, até mesmo colegas que são de outras áreas e querem saber um pouco mais, eles perguntam, mas e aí? E se eu não fizer, né? Isso aqui tá mais voltado para os leigos. Se eu não fizer um planejamento, o meu filho vai deixar de ter herança? Como que vai ficar a herança do meu filho? Para onde vai? E não, a resposta é claro que não. Você é livre, né? Você não vai tirar dos seus filhos. Inclusive, a herança dos seus filhos, ela é protegida por lei, ainda que você não queira, né? Você não pode renegar a herança dos filhos e você tem que conceder ali uma parte dela para os seus herdeiros. Mas o que eu quero te dizer é que ainda que você não faça nada, que você fique como você está agora, né, que você não tome nenhuma iniciativa para o seu planejamento, para a sucessão do seu patrimônio, se você não fizer nada, você vai cair na regra geral. E a regra geral é passar por um processo de inventário. O processo de inventário é aquele que tem que ir para a justiça, né, para você discutir com quem vai ficar os bens, para dar tempo das pessoas se habilitarem caso elas queiram reclamar algum direito, para que os herdeiros possam discutir ali o que vai ficar com cada um, ou qual que é a porcentagem de cada um, e quando não tem nenhuma discussão, quando não tem nenhuma briga, não tem nenhum litígio, né, e também não tem nenhum menor de idade, você consegue fazer isso de uma maneira mais simples, você consegue levar ao cartório, né, mas ainda coberta de muita burocracia, muito gasto com taxa, com profissionais e tudo mais. Então você entraria nessa regra geral, se você não criou nenhum mecanismo para entregar a herança da sua família para eles, você cai nessa regra geral, certo? Então você não confunda, né, a herança com o processo em si de tratar essa herança. São coisas distintas. E aí, Vitor, você pode estar me perguntando, mas quando que eu devo agir? Qual é o melhor momento para eu e minha família para a gente decidir se preparar e iniciar ali o nosso planejamento?
O melhor momento, eu costumo falar que primeiro, se você tem que fazer uma análise, né, sobre como é a sua vida. Você tem que ter pelo menos algum herdeiro. Você tem algum herdeiro, você já tem ali filhos, né, para que você possa distribuir o seu patrimônio. E aí, se você não tiver patrimônio também, não faz nenhum sentido, né, você iniciar um planejamento. E depois, em terceiro caso, eu acho que você tem que ter pelo menos uma certa disponibilidade para investir nisso, porque você está tomando o lugar do seu herdeiro, né? Está tomando a dor que ele vai passar daqui a alguns anos e você vai passar por ela agora. Então é natural que você tem que fazer certos tipos de investimento. Se você fizer esse diagnóstico, lógico, mas recomendo sempre conversar também com o profissional antes para que ele faça o diagnóstico, né? Mas se você estiver dentro dessa situação, mais ou menos, é provável que você seja um candidato indicado para iniciar o seu próprio planejamento. E isso, por que eu falo que é interessante que fazer o quanto antes? Porque, veja, a título de exemplo, eu falo que aqui no estado do Mato Grosso, que é onde fica o nosso escritório e de onde eu estou falando agora, em Cuiabá, só para você ter noção, em 2017 houve, né, a criação de uma nova lei aumentando a alíquota do imposto sobre a morte. O imposto sobre a morte a gente chama isso de forma didática, é o ITCMD. Mas até então existia um teto ali que essa alíquota ela não passava de 4%. Então nós não tínhamos nenhuma cobrança de imposto sobre o patrimônio do falecido acima de 4%. E agora, em 2017, teve essa lei e em 2018 passou a valer a nova lei. E hoje já pode chegar até 8% já a cobrança desse imposto. Então, veja, a gente está falando de algo muito recente, né? Algo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo que a gente fala isso agora, já existem várias outras propostas, já existem propostas até aprovadas no convênio fazendário, por exemplo, para aumento dessa alíquota, que pode chegar aí a 20%, e aí se você conjugar com outras coisas, isso pode chegar a passar de 50%. Então, assim, para te responder essa pergunta, quando você deve iniciar, né, o planejamento da sua família, eu te digo que é o quanto antes, porque se isso já vem acontecendo, as chances disso acontecer são cada vez maiores, levando em conta, né, que já existem propostas em andamento e levando em conta que o imposto atualmente é relativamente baixo, se a gente for comparar a outros países da nossa região. Eu tenho outros vídeos que eu falo, né, de forma detalhada quais são os impostos de países desenvolvidos e países, inclusive aqui na América do Sul, que são alíquotas bem maiores que o nosso, certo? Então a resposta é quando você puder, né? Se você tiver o perfil indicado ali de acordo com o que eu falei, o ideal é que você comece isso agora, que você não perca tempo, porque na verdade você está colocando em risco não a sua vida, não a sua dor de cabeça, não o seu estado financeiro, mas sim dos seus herdeiros, que terão que pagar o preço lá na frente por conta da sua demora, certo? E aí, assim, dentro desse assunto também, continuando o nosso tema, eu preparei aqui algumas observações, né, que eu achei interessante, eu vou falar sobre elas agora. Por exemplo, eu já ouvi esse tipo de indagação, né, e confesso que não é a das melhores que eu gosto, não é as melhores situações que costumam acontecer, mas elas acontecem. Por exemplo, tem pessoas que me perguntam, Vitor, como fazer a entrega da herança para os meus herdeiros, sendo que eu tenho pouquíssimo tempo de vida, né? Então, assim, é uma situação complicada. Por quê? Porque normalmente a pessoa que está procurando isso, ela já está provavelmente doente, ela já é muito idosa, ela já está com um senso de urgência, né? Por isso que ela faz esse questionamento. E é possível, existem técnicas, existem formas de fazer isso hoje de uma maneira muito rápida, né? Então, assim, nós já conseguimos concluir processos como esses em cerca de 1 mês e meio, né? Então, dependendo do caso, eu acho que vale a tentativa e vale, sobretudo, fazer a consulta inicial para você entender quanto a sua família conseguiria economizar, né? Ou quão menos problemas ela teria lá na frente se ela fizesse isso. Então, quando a família tem um senso de urgência,
eu acredito que ainda assim é possível atender, porque não se trata de um processo longo e demorado. Muito pelo contrário, uma das grandes vantagens de você se planejar, né, planejar a sucessão do seu patrimônio é justamente o fato de você não ter que vivenciar algo tão demorado como são os processos judiciais. Tudo é feito de forma administrativa, né? Os órgãos que nós trabalhamos são órgãos administrativos, como a junta comercial, por exemplo, os cartórios de registros, né? E entre outros que você não precisa depender da decisão de um magistrado, né? Então isso pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Você entender advogados ali fugindo de atuar no judiciário, mas essa é a realidade. Essa é a realidade até mesmo pelo fato de nós conhecermos como é a justiça no nosso país e sabemos o tanto que ele demora. Então a gente tenta criar, faz de fato, né, a atuação de forma administrativa, de forma extrajudicial e de forma muito eficiente, né, porque tudo consegue ser feito dessa forma e você, o melhor de tudo é que você está plenamente amparado, né, por todo um sistema legalizado sem necessariamente precisar de um aval, de uma chancela judicial. Agora sim, você deve estar se perguntando, mas Vitor, será que os grandes empresários e as famílias ricas fazem isso mesmo? E aí eu te digo, essa, na verdade, deveria ser justamente a prova de que sim, porque você imagina, pensa numa grande empresa no mercado, por exemplo, com grandes filiais, uma empresa já com franquia e tudo mais, você acha mesmo que o dono ou os donos dessas empresas, eles correriam o risco de deixar tudo isso para ser dividido em um processo de inventário? É claro que não. A herança que os herdeiros deles vão receber provavelmente já está tudo muito bem desenhado. Eu poderia ficar aqui vários minutos citando exemplos e você também pode pessoalmente conseguir encontrar isso em uma rápida pesquisa na internet, a quantidade de empresas que já têm o seu desenho corporativo feito. Em um processo de planejamento sucessório, você consegue entregar isso para a sua empresa. As cotas de capital de uma empresa, elas sempre vão acabar sendo herança de alguém. Então, se você tem lá 2 sócios que abriram uma empresa, cada um no seu CPF, o dia que um deles vier a falecer, isso é por força de lei, isso vai ser levado a inventário e os herdeiros deles vão ter participações nessas cotas. Só que você entende que numa situação como essa, podem haver vários problemas, porque nem sempre os filhos de alguém eles estão preparados, ou até mesmo eles têm capacidade técnica de tocar o negócio de alguém só pelo fato de ser filho. Então isso pode acabar trazendo uma situação muito desconfortável para a operação do negócio que está rodando, para o sócio que ficou vivo, né, que não tem nada a ver com essa história. Isso pode trazer um problema desnecessário e desagradável. Então, o que eu quero dizer é que os grandes empresários e as grandes empresas, eles se antecipam, eles fazem isso de maneira contínua, eles não perdem tempo porque eles não querem colocar o seu negócio em risco. Pelo contrário, eles querem perpetuar o negócio. Mas isso não está ali sobre a posse, né? Não é uma coisa feita exclusivamente por empresários, muito pelo contrário. Isso é feito por muitas famílias inclusive que não têm empresas, certo? O que eu quero te mostrar hoje é que o fato de que isso não é uma atividade voltada para empreendedores. Certo? São institutos que vieram da Lei de Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404, e ela traz uma segurança para que empresários façam isso. Só que a estratégia de profissionais do direito, por exemplo, ou outros que atuam no planejamento do patrimonial da família, é uma estratégia tão poderosa que usa esse mesmo instituto, usa essa possibilidade que os empresários fazem e aplica isso diretamente na família brasileira. Na família que tem, ao invés de uma empresa, tem patrimônio, tem uma série de bens. Então você utiliza ali da autorização legal, né, e cria técnicas para fazer com que a família também tenha o mesmo benefício que as empresas, certo? Sem necessariamente ter que viver uma vida empresarial. Nós atendemos vários servidores públicos, né, em cargos de final de carreira, que já tem uma remuneração muito boa, que ajudou a eles a construírem um patrimônio considerável na família e que dá um certo conforto, né, financeiro para eles. Então nós atendemos vários funcionários públicos que criaram um sistema como esse
para garantir que a herança dos seus filhos cheguem para ele de maneira completa, de maneira minimamente desgastada, certo? Agora, dentro desse assunto, o que me deixa muito incomodado, né, e eu faço questão de falar aqui, é toda vez que eu tenho que fazer declaração de imposto de renda de um cliente, e aí o cliente me aparece com aquela declaração de espólio. Não sei se você já ouviu falar, mas a declaração de espólio, ela é uma declaração obrigatória que tem que ser feita quando o CPF do contribuinte é falecido, né? Então, assim, mesmo quando você partiu dessa para melhor, né, você ainda deixa obrigações. E o pior é que você deixa obrigação para terceiros. Você vai deixar essa obrigação para sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos. Eles têm que continuar fazendo uma declaração de imposto de renda que se chama declaração de espólio. E essa declaração ela é chata de fazer. E é chato também porque quando a gente vai fazer a declaração do cliente, normalmente o cliente está chateado de ter que fazer aquilo, porque ele já passou, né, por um momento chato, um momento em que é a própria perda do ente querido, e ainda tem que ficar gastando tempo, ficar gastando dinheiro com essa declaração. Essa declaração, inclusive, ela se perpetua por vários anos, se for o caso. Se um processo de inventário estiver rolando, você tem que manter a declaração de espólio sendo feita durante todos os anos em que o inventário estiver acontecendo, para você declarar para a Receita Federal quais que são aqueles bens do espólio. O espólio é o falecido, é o conjunto de bens da pessoa falecida, né? E aí você só consegue fazer a declaração final, que nós chamamos de declaração final de espólio, a partir do momento que o inventário finaliza e lá você distribui para os herdeiros. Então, toda vez que eu pego, né, aqui no escritório uma declaração como essa, e a gente abre, né, acaba vindo no mês de abril lá para todo mundo fazer as declarações, além dos nossos clientes regulares, aqueles que não conhecem o escritório ainda e querem fazer, né, eu abro para o público. E aí eles chegam muitas vezes, eu faço algo em torno de pelo menos 2 ou 3, todos os anos. E eu falo, puxa vida, se esse vídeo que eu estou fazendo agora tivesse chegado para essa pessoa há pouco tempo atrás, talvez eu não estaria fazendo a declaração de espólio dela e principalmente o herdeiro não estaria aqui na minha frente triste, né, entediado de estar fazendo isso. Ele estaria aqui na minha frente me agradecendo de como as coisas foram mais fáceis, de como nós ajudamos a família dele. Então, me despeço por aqui. Nós falamos sobre herança hoje, né? Nós explicamos quais são as diferenças de uma simples herança entregue de qualquer jeito e uma herança em que houve ali um estudo e um projeto, um planejamento para que ela chegasse para os filhos de uma forma mais protegida, uma forma mais organizada, né? Eu sou o Vitor Negrão, sou advogado, especialista em planejamento sucessório. Se você acha que esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, ou principalmente se ele pode ajudar alguma outra pessoa, você compartilha ele e nós vamos conseguir espalhar isso para outras famílias que também podem se beneficiar. Não deixe de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.